Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a aula 50, a última aula da apostila 6 de vocês, onde a gente vai dar seguimento a uma matéria que a gente viu essa semana lá na aula online, né, no Teams. A gente falou um pouquinho sobre pronomes indefinidos lá na aula 49 no Teams, que foi a parte 1. E hoje nós vamos ver aqui no vídeo, né, nesse vídeo, a parte 2, que também vamos falar dos derivados hoje dos pronomes indefinidos. Vocês vão começar colocando aqui na página 181 e fazendo a leitura desse texto, ó, My 10 Favorite Books of All Time. Então, meus 10 livros favoritos de todos os tempos. Então, é uma listinha que o Tony faz falando dos livros, os 10 livros que ele mais gostou. Até hoje, né, que ele leu os 10 livros que ele mais gostou. E aí, vocês vão ler. Leiam também os comentários, que é importante. Ó, a Lisa deixa um comentário, o David também. E aí, vocês vão responder essas duas perguntas, a 1 e a 2, que são sobre o texto. E vão responder a 3 também, que é sobre o texto, só que ela é pessoal. Ó. Have you read any of the books mentioned? Então, está perguntando se você já leu algum desses livros mencionados aqui, dessa listinha que ele faz, certo? Aí passamos para a página 182, onde a gente tem a parte da explicação aqui dos derivados dos pronomes indefinidos. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então, eu vou começar a explicação voltando um pouco no que eu expliquei para vocês na aula 49, né? Só para dar aquela relembrada. Pronomes indefinidos eu começo vendo some, que a tradução pode ser algum ou pouco de. Usado em frases afirmativas, ó. There are some pictures we took on our first day in San Francisco. Pode ser usado em perguntas quando estamos pedindo ou oferecendo, né? Ou quando esperamos uma resposta afirmativa, quando a gente espera que a resposta seja sim. Então, ó, can I have some Coke? Would you like some cake? O N, ele tem 3 traduções, vai depender da frase que ele vai aparecer. Ele muda de tradução, dependendo dessa frase. Então, nas orações negativas, a tradução dele vai ser nenhum. I don't have any money. Já nas perguntas, ele pode ser traduzido como algum, alguns, alguma ou algumas. Do you have any questions? E nas afirmativas, a tradução dele é qualquer. Ó, Alcatraz Island is a must-see attraction for any visitor to the area. Aí nós vamos para o no. A tradução do no é nenhum. Ele vai aparecer sempre em frases afirmativas. Por exemplo, no visit to San Francisco is complete without a trip across the Golden Gate Bridge. Então, nenhuma viagem a São Francisco, né, completa, ó, sem passar pela ponte. Nenhum, no ou N. Qual que é a diferença dos dois? Porque o N também pode ser nenhum, né? Então, apesar dos dois pronomes possuírem a mesma tradução, deve-se tomar cuidado, porque eles são usados em tipos diferentes de frases. Por exemplo, o N ele vai entrar como nenhum numa frase negativa. Ó. I don't have any doubts. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu também posso escrever essa frase assim, ó, I have no doubts, que também seria não tenho nenhuma dúvida. Então, eles são iguais, a diferença é que o no, ele sempre vai aparecer numa frase afirmativa, enquanto o N, ele vem sempre na frase negativa, tá? E o non, também é nenhum, só que ele vai ser usado em frases afirmativas, ele é bem parecido com o no, só que ele sempre vai aparecer sem o substantivo. Então, não pode ter o substantivo na frente dele. Por exemplo, ó, he wanted money, but I had none. Então, ele queria dinheiro, mas eu não tinha nenhum. Tá vendo que aqui depois do none, ó, eu botei ponto, eu não botei um substantivo na frente. Então, ele é o nenhum, só que eu não posso usar um substantivo depois dele. Então, aqui, ó, por exemplo, sem substantivo. He wanted money, but I had none. Agora, se eu quiser colocar o substantivo, ó,
He wanted money, but I had no money. Então, tipo, boto no e aí depois o substantivo, tá? Então, essa é a diferença entre ele, o non e o no. Agora sim, que a gente deu uma relembradinha aí na aula 49, porque é importante, né, o conteúdo, que ele é segmento. A gente vai ver aqui a aula 50, onde a gente vai falar um pouquinho dos derivados, ó, indefinite pronouns, palavras derivadas. Então, nós aplicamos as mesmas regras de some, any e no para suas palavras derivadas. Então, a gente acabou de ver, por exemplo, que o no é usado em frases afirmativas. Então, os derivados de no também serão usados em frases afirmativas. Vamos começar com o some, ó. Usamos os derivados de some em frases afirmativas. Vamos ver os derivados. Someone ou somebody, que quer dizer alguém. Something, alguma coisa. Somewhere, algum lugar. Sometime, algum dia. Por exemplo, there is something for you on your desk. Então, ó, a frase é afirmativa, né? Então, olha como ficaria. Tem alguma coisa para você na sua mesa. I need someone to help me. Então, de novo, frase afirmativa. Ó, preciso de alguém para me ajudar. Então, o someone que vai ser alguém. O some, como vocês lembram, a gente também pode usar em perguntas, né? Nós usamos os derivados em perguntas. Só que tipo de perguntas? Quando nós estamos pedindo ou oferecendo, ou quando a gente espera que a resposta vá ser sim, tá? Se não for esse tipo de pergunta, você não usa some, hein? De novo, as traduções, né? Alguém, something, somewhere, sometime. Aqui, ó, vamos lá. Is something wrong? Ó, tem alguma coisa errada? Isso aqui eu já tô esperando que a pessoa me responda que sim. Eu tô fazendo uma pergunta esperando uma resposta afirmativa, ó. Can I get you something to drink? Então, tipo, posso pegar alguma coisa para você beber? Aqui eu tô oferecendo, né, alguma coisa para a pessoa. Então, eu uso some nesses tipos de perguntas, tá? Só quando eu estiver oferecendo ou pedindo. Se não, a gente usa N nas perguntas. Por falar nisso, vamos pro N. Lembra que o N ele muda de tradução dependendo do tipo de frase que ele aparece, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai lembrar que o N e os derivados do N são usados em frases negativas. Nesse caso, as traduções ficam anyone, anybody, ninguém. Anything, nada. Anywhere, nenhum lugar. Anytime, nenhum dia. Por exemplo, I didn't see anything. Então, ó, eu não vi nada. O N também, ele vai ser usado em perguntas, lembrando sempre, essa pergunta ela não pode ser nem pedido e nem oferecimento, tá? Aí ele já muda de tradução. Nesse caso, anyone, anybody vão ser alguém. Anything vai ser alguma coisa. Anywhere, algum lugar. Anytime, algum dia. Por exemplo, do you have anything for me? Ó, você tem alguma coisa para mim? Isso aqui, então, é uma pergunta em que eu não tô nem oferecendo e nem pedindo, né? Então, por isso que eu uso os N's aí da vida. Agora, o último N, lembra que a gente pode usar o N em afirmativas, aí a tradução dele é qualquer. Portanto, anyone, anybody, qualquer pessoa, anything, qualquer coisa, anywhere, qualquer lugar, anytime, qualquer dia ou qualquer hora. Ó, anyone should read these books. Foi tirado lá do textinho, né? Ó. Então, qualquer pessoa deveria ler esses livros, tá? Então, toma cuidado com N, então, na hora de traduzir os derivados por conta disso, tá, gente? Por conta dessa regrinha aí que ele muda de tradução. Então, tem que prestar bastante atenção em que tipo de frase que esse N tá. Isso que vai controlar aí a tradução dele.
E aí, por último, nós temos o no, que ele é usado em frases afirmativas, mas trazendo esse sentido negativo aí para a frase, né? Então, por exemplo, no one e nobody, que é ninguém. Nothing, nada. Nowhere, nenhum lugar. Por exemplo, I have nothing to do now. Então, ó, não tenho nada para fazer agora. Importante ressaltar que a frase ela é afirmativa sempre, tá? O no e o negativo não pode pôr junto. Certinho, gente? Então é isso. Então a gente deu uma olhada aí nesses derivados. Na apostila de vocês tem essas traduções aqui já para vocês irem acompanhando, né? Qualquer coisa, só façam alguma anotaçãozinha aí de algo que eu falei, tá? Vamos dar uma olhada nos exercícios agora? Então, aqui, vocês vão colocar na página 182, olha o que eu falei de traduções, já tá tudo aqui, tá? Então, vocês podem só fazer alguma anotação que vocês acharem necessário. Na página 182, vocês vão fazer os exercícios 1 e 2, tá? No exercício 1, tá pedindo assim, translate following sentences. Então, tá pedindo para vocês traduzirem essas sentenças. Não tá difícil, as frases tão fáceis, tá? E ó, tem toda nothing, tem anyone, palavrinhas que a gente viu aqui do lado, tá? Aí fez um, passa pro 2. O 2 ele pede assim: complete the sentence with something, anything, somebody e anybody. Então aqui, ó, prestar atenção, lembrando que something, alguma coisa, e anything tem 3 traduções. O anything ele pode ser nada, ele pode ser alguma coisa. Tudo isso vai depender da frase que ele tá. E aí também tem o something e o também tem o somebody, o anybody, que estão referindo-se a pessoas, tá? Aí vocês vão lendo aqui as frases e vão tentando encaixar, tá? A dica que eu vou dar para vocês para fazer esse exercício é a seguinte: a gente sabe que o some e seus derivados podem ser usados em afirmativas e em perguntas. Então, se você bateu o olho aqui na frase e percebeu que ela é negativa, ou vai ser o anything, que vocês vão usar, deixa eu aumentar aqui, ou vai ser o anything, ou vai ser o anybody, se for negativo. Aí, se você tá pegando uma pergunta, você vai ter que ver se essa pergunta tá pedindo ou oferecendo. Se essa pergunta estiver pedindo ou oferecendo, somebody ou something, né? Aí você vê pelo contexto qual dos dois você vai usar. E se for uma frase afirmativa, aí realmente você vai ter que ler para ver qual desses 4 melhor encaixa, tá? Aí vamos para a página 183. Tem um fun time aqui. Test your knowledge of literature with this quiz. Então, é para testar o seu conhecimento de literatura com esse quiz. Eu vou pedir para vocês responderem todo esse quiz, tá? Sem procurar no Google. Por exemplo, ó, quem escreveu Alice in Wonderland, que é Alice no País das Maravilhas? Você vai ver quem você acha que escreveu. Tipo, mesmo que você não saiba, você responde, chuta. É um quiz. E aí depois na hora da correção, você vê quantas você acertou. Esse aqui não temos a intenção que você acerte, entendeu? É mais pra gente fazer uma brincadeira mesmo, vocês testarem aí os seus conhecimentos em literatura. E o exercício 2, ele pede assim, ó, look at the picture and answer the questions. Então, olha, né, a imagem e responda as questões. A imagem, a secretária tá falando assim, yes, sir. Sim, senhor. Is there something I can do for you in the next 90 seconds? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você nos próximos 90 segundos? Por que ela tá falando isso? Olha o relógio. Tipo, tá quase na hora dela ir embora e o patrão chegou aqui falando: ah, eu preciso fazer alguma coisa, ó. Ela já tá até passando esmalte, né? Aí tem algumas perguntinhas aqui para vocês responderem sobre essa imagem e sobre essa frase aqui.
beleza? Aí respondeu, entra lá no site do Etapa, faça uma correção, dá o certinho. Qualquer dúvida, pode me perguntar lá no Teams também que eu ajudo. Pode ser pelo chat, pode ser pela aula, mas se tiver dúvida me procura, tá? Não tem problema nenhum. Gente, é isso então. Espero que vocês tenham entendido aí essa matéria. E bora começar agora a nossa apostila 7, né? Acabamos a 6 aí, ok? Gente, bye bye, see you!